Olá, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para o episódio solo, que tratará sobre a questão da ignorância cultivada. Esse tema surgiu na minha mente meio que por acaso, né? Eu estava folheando um livro que teve um impacto muito grande na minha juventude e percebi o quanto ele ainda é atual, como ele é importante de ser lido, entendido. É um livro de um filósofo chamado Bakunin, Mikhail Bakunin. O livro é este daqui, Deus e o Estado. É um livro, né, razoavelmente fino, mas traz informações muito valiosas, muito interessantes. Esse Bakunin, para quem não conhece, nunca ouviu falar, é o pai de uma corrente filosófica, né, chamada de anarquismo. Mas o que quero hoje destacar é a relação que o Bakunin faz entre as religiões, as crenças, né, religiosas e o poder do Estado. Esse amálgama desonesto que faz com que a religião se transforme numa espécie de instrumento de controle, né, das massas. Por isso, disse que o livro ainda é muito atual, porque as condições que ele critica não foram superadas. E, para ser bem honesto, aqui no Brasil, esse tipo de leitura é uma leitura muito importante por causa do nosso contexto. Nós estamos vivenciando um contexto em que uma sociedade laica, pelo menos oficialmente laica, infelizmente acaba recebendo muito a influência da religião, das igrejas, que se tornam cada vez mais braços políticos de certos interesses econômicos. Por isso, a leitura do livro Deus e o Estado não é uma leitura, né, qualquer. É a leitura que pode levar você a entender melhor como é que essa dinâmica, como essa instrumentalidade religiosa se dá. E para que você entenda bem aí o meu objetivo, eu resolvi até ler literalmente uma parte do livro aqui que eu considero muito sintética. O Bakunin diz o seguinte, na página 15 do livro: o povo, infelizmente, é ainda muito ignorante e mantido na ignorância pelos esforços sistemáticos de todos os governos que consideram isso, com muita razão, como uma das condições essenciais de seu próprio poder. E ele continua: esmagado por seu trabalho cotidiano, privado de lazer, de comércio intelectual, de leitura, enfim, de quase todos os meios e de uma boa parte dos estímulos que desenvolvem a reflexão nos homens, o povo aceita de uma forma geral e muito pouco crítica, pensando em bloco, as tradições religiosas. Essas religiões o envolvem desde a primeira idade, em todas as circunstâncias de sua vida, e acaba por se transformar em um tipo de hábito mental. Vejam que parte luminosa, né? Ele diz aqui que a ignorância popular, ela não acontece por acaso. Na sua fonte, na sua origem, até podemos aceitar um certo acaso, mas o que o Bakunin acentua muito bem é que, à medida que a ignorância se espalha, se estrutura dentro de um grupo social, logo os políticos percebem que tal ignorância é muito valiosa. É por isso que ele diz aqui
que os grupos dominantes vão criar sistemicamente meios de manter, de fazer com que as pessoas cultivem a ignorância. Eu escolhi o tema, né? A ignorância cultivada, até tirando o termo cultivar de uma analogia, né? Que pode-se pensar aí de uma planta qualquer, retirado aí, né? Da agricultura. O que é que nós fazemos, né? Ao plantar algo? Nós cultivamos para que aquilo se mantenha, para que aquilo cresça, se fortaleça. Dessa mesma forma, a ignorância cultivada é exatamente esse esforço para que a ignorância crie raízes, cresça, se espalhe, atinja cada vez mais os homens. E como foi colocado pelo autor, muitas vezes a tradição religiosa ou crenças religiosas são aceitas em bloco, sem a reflexão. Qual é o mal dessa instrumentalidade religiosa? O grande mal é que o indivíduo atingido por esse tipo, né, de cultivo, ele vai pensar cada vez menos de forma reflexiva. Ele vai pensar só a partir das suas necessidades ordinárias, como foi muito bem dito por ele, um trabalho maçante, cansativo, um cotidiano que não dá brecha para a reflexão, para o lazer, para a descontração. As pessoas precisam pensar só na sobrevivência. Sabe-se muito bem, por exemplo, aqui em São Paulo, que muitas vezes a pessoa passa 2, 3 horas para chegar em seu serviço. Ele gasta aí 6 horas, 4, 6 horas dentro de uma condução pública para chegar ao seu trabalho. Então notem que uma pessoa esmagada, como ele coloca, por essas condições, não tem tempo para ser um filósofo, não tem tempo para ser um pensador. Daí, não desenvolver a habilidade crítica de colocar as coisas em questão, de duvidar das certezas que lhe são entregues. E não existindo essa condição fértil para o pensamento reflexivo, nós teremos o oposto. Teremos a ignorância como princípio geral de um grupo social. Eu me animei em falar sobre esse tema porque aqui no Brasil nós estamos vivendo uma polarização política que acaba desembocando exatamente nessa instrumentalização da religião. Percebe-se cada vez mais grupos religiosos se tornando verdadeiros cabos eleitorais para políticos que vão lutar pelos seus interesses, que vão lutar para que a religião ganhe um poder não espiritual, mas cada vez mais material. Isso é muito danoso, no sentido até mesmo do desenvolvimento científico, do desenvolvimento intelectual. Eu lembro bem um antigo ministro do antigo governo dizendo que quem quisesse estudar filosofia deveria estudar com seu próprio dinheiro. O governo não ajudaria em nada. O governo, né, tem interesse em coisas práticas, não em filosofia, sociologia. Vejam que esse tipo de discurso é um discurso muito próximo ao do próprio Hitler. Hitler, quando assumiu o poder da Alemanha, a primeira coisa que ele fez foi expulsar filósofos, sociólogos, antropólogos da Alemanha. Ele dizia, nós não precisamos dessa gente. Nós precisamos aqui de engenheiros,
nós precisamos de arquitetos, nós precisamos de homens práticos para reconstruir o reinado da Alemanha. Então vejam que na sua idealização, ele não precisava de pensadores críticos. E é lógico que, como foi bem dito pelo Bakunin, isso não é uma coisa que ocorre por acaso. Isso é uma sistematização. Isso, na verdade, é um plano de domínio. Qual é o plano de domínio principal para aqueles que querem perpetuar-se no poder? Não deixar que o oprimido perceba que está sendo oprimido. Infelizmente, o uso da religião, num sentido histórico, é aquilo que existe de mais comum para fazer com que as pessoas fiquem resignadas, fiquem fascinadas pelo poder vigente e esqueçam de pensar, passem a criticar. Aí vejam que é como, a partir desse tipo, né, de estilização da ignorância, a pessoa acaba até se inibindo de pensar. Vai sobreviver só a partir mesmo daquilo que é necessário, vai pensar só naquilo que é pragmático, pensar só no arroz com feijão. Isso não é humano. Um indivíduo que vive só para sobreviver, como diria o próprio Sócrates, não é digno de ser chamado de humano. A vida humana, sem a reflexão, não é humana. É, na verdade, uma vida de um bovino, de alguma coisa que está ali preso, né, em um cercadinho para ser controlado, dominado, para manter o poder daqueles que sempre dominaram. E o que eu quero com esse episódio é fazer com que você entenda que aquele pastor que fala manso, tem uma fala doce, vive te prometendo o céu, ele não está interessado na vida eterna. Ele não está interessado em levar você para o paraíso. Eles vivem o paraíso nesta vida. É só você olhar com mais atenção para a opulência da riqueza material que eles conquistam exatamente às custas da sua ignorância, da sua falta de crítica. Passe a criticar. Você nunca parou para pensar que talvez o que se faz hoje nada tem a ver com o cristianismo original? Porque como eu li bastante sobre esse assunto, eu acho muito difícil você ver Jesus como alguém com uma metralhadora na mão, dizendo que você tem que resolver tudo na bala. Bandido bom é bandido morto. Eu acho muito difícil esse tipo de leitura. Mesmo sendo ateu, eu vejo Jesus como um humanista, um filósofo humanista, alguém que estava preocupado não com o reino de Deus que viria de fora, mas um reino de Deus que seria produzido dentro de você. Um reino de Deus que está vinculado a você se encontrar, a perceber, afinal de contas, né, que você tem o paraíso e o inferno dentro de você. Dependendo das suas escolhas, você pode viver mais o inferno. E o que eu tenho percebido, infelizmente no Brasil, é exatamente essa estruturação do inferno coletivo, a intolerância religiosa, pessoas brigando por causa da religião, por causa da política, como se essas coisas se resolvessem às custas de pancada e não de reflexão. Enquanto você não refletir, você terá sempre os piores líderes. O líder político, o líder religioso,
Qualquer tipo de líder será um explorador. Por quê? Porque você resolveu não refletir. Você está em busca de um pai. Você está em busca de um ser inefável que parece um mito. Abandone esse tipo de busca. Essa é uma busca infantilizada, digna só de uma criança. Você não precisa de uma bússola fora de você. Você não precisa de alguém que diga o que é certo e o que é errado. Eu fico incomodado quando eu percebo que esses pastores conduzem as suas ovelhas com mão de ferro. Eles dizem, vote neste, não nesse aqui, faça isso e não faça aquilo, e as pessoas os servem como se estivessem cegas. Não percebem aquilo que é mais óbvio. São charlatães que, no fundo, acabam sempre sobrevivendo bem a partir do seu sangue, a partir do seu trabalho. Esqueça essa coisa, né, de barganhar com Deus. Aí entra uma coisa muito peculiar da contemporaneidade. Como o homem está respirando esse ar mercadológico do capitalismo, ele converteu a própria religião numa espécie de empreendimento. É como se ele estivesse, né, barganhando com Deus. Deus é convertido numa espécie de sócio. Agora, como Deus é uma ideia abstrata, é um ser, né, que não pode ser pensado de uma forma lógica, concreta, acabamos buscando a verdade desse Deus na boca das pessoas erradas. Por isso, esse episódio foi feito exatamente para você perceber que a ignorância de todo tipo, e aí entra a ignorância religiosa, só serve àquele que te domina. Só serve àquele que se torna senhor da tua mente. Aquele que acaba por invadir, colonizar a sua personalidade. Daí, então, o livro do Bakunin estar tão atual. Desde aquela época, a religião sempre foi muito facilmente usada para esse tipo de manipulação, de controle. Entendam, eu como ateu não tenho nada contra a religião de ninguém. Acho até diferente de ateus, né, que são positivistas, eu não acredito que a religião seja um mal em si. A religião, ao meu ver, é um aspecto da cultura. É algo folclórico, algo que pode ser comparado a outros tipos de elementos artísticos. Se a religião não for fanatismo, tudo bem, você fica com a sua religião, tem as suas práticas, isso não vai interferir na minha liberdade, isso não vai interferir no equilíbrio social. Agora, quando uma religião quer fazer do Brasil uma espécie de Talibã, quando a religião começa a se intrometer em tudo que é assunto público, tudo começa a desandar. O que está acontecendo hoje no Brasil é exatamente isso. Uma religião que vai se tornando cada vez mais uma religião política, que quer transformar o Brasil em uma nação teocrática, em uma nação religiosa. E entendam, o Brasil não é uma nação religiosa, é uma nação feita por brasileiros. Brasileiros que têm a liberdade de ter ou não uma religião. A religião de Tupã é tão lógica como a religião da mitologia judaica, do Iavé, ou da Umbanda, da Quimbanda. É importante termos em mente que aquele que gosta, que é devoto da democracia, tem que pensar exatamente nessa liberdade. Acredite no que você quiser. Ou também desacredite.
Aí entra a questão de que tanto faz a crença religiosa como a não crença. O importante é que o indivíduo tenha essa liberdade. Espero que você tenha gostado do tema. Em um outro momento volto a falar sobre isso. Saia desse estilo, né, de rebanho. Não fique preso nessa configuração que faz você perder cada vez mais aquilo que existe de mais essencialmente humano, que é a reflexão, a capacidade de pensar fora das caixas que as pessoas te oferecem. Se gostou do episódio, deixe aí o seu like, comente. É muito importante você comentar, porque isso ajuda também a gente subir, né, no ranking do YouTube. Isso ajuda a alcançarmos mais pessoas. Se quiser deixar também sugestão de temas, deixa aí no comentário. Você sabe muito bem que o Conexão Saber foi feito para você. Um abraço e até a próxima vez.